Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como passaram o feriado, final de semana? Espero que tenha sido muito bacana, que vocês tenham descansado, brincado bastante, aproveitado aí, curtido a família, tá bom? Hoje nós vamos iniciar a nossa semana com a aulinha de português, né? Lembram que na semana passada nós estávamos estudando o uso da letra Z. Então, nós vamos continuar hoje na página 47. Abram lá na 47, tá bom? No exercício 5, que foi aonde nós paramos. A nossa questão 5 está perguntando o seguinte, veja lá. Que consoantes aparecem antes do Z, tá? Então, há algumas consoantes que vão aparecer antes do Z. E eu vou falar para vocês quais são elas hoje. É a letra N, o R e o C, tá bom? Só que com maior frequência em nossa língua, é a letra N que vai aparecer mais vezes, tá bom? E na maioria das palavras que o N aparece antes do Z, a gente não vai confundir o som com a letra S, tá? Porque quando vem a letra N antes, o som deles, tanto do S, né, quanto do Z, são bastante característicos, ou seja, o Z vai ter o som dele mesmo e o S vai ter o som de S e não som de Z, como outras palavras têm, ok? Bom, vai ter, em um dos casos que vocês vão perceber, que eu coloquei aqui para nós também analisarmos, algumas exceções, tá? De umas palavrinhas que a gente vai usar o N antes do Z, mas que terá o som de Z, tá? Mas aí você vai verificar o porquê que isso acontece. São só em alguns detalhes. Então, veja lá. Bom, então eu coloquei para vocês. Antes da letra Z, aparecem as consoantes, então o N, eu coloquei um exemplo, como 11, franzir e banzé. A letra R, que é o 14 e a várzea, como exemplo. E temos também a letra C, como em César. Então, percebam que 11, franzir, banzé, 14, várzea e César, todos têm o N antes e todos têm a letra R antes e o C. E eles todos apresentam som de Z mesmo, certo? A ocorrência N mais Z é a mais frequente em nossa língua, que é o que eu disse para vocês agora há pouco, é o que mais aparece. Nesse caso, a letra Z não deve se confundir com a letra S nessa posição, pois o S precedido de consoante não tem som de Z. Então, toda vez que eu tenho um S, né, que vem depois de uma consoante, ele nunca vai ter o som de Z. Ele vai sempre ter o som de S mesmo. Olha o exemplo que eu pus aí, os exemplos. Pensar, mensal, tá? Então, eles têm o som de S, então não vou confundir com a letra Z. No entanto, queremos observar um caso específico que merece destaque, foi o que eu disse para vocês. Há uma exceção com os vocábulos, como, por exemplo, na palavra trânsito, transatlântico, transação e transamazônica. Veja que aparece antes do S a letra N, que é uma consoante. Então, deveria ter o som do S pro e não do Z. Mas nesse caso aí, ela vai ter o som de Z. É o único caso que a gente pode confundir. Mas se a gente gravar essa informação, a gente não confunde mais. Por que que ela tem o som de Z? Porque ela apresenta um prefixo que é de origem latina, que é essa palavrinha aqui, ó, trans, tá vendo? Ó? Trânsito, transatlântico, transação, transamazônica. Por ela possuir esse prefixo, tá? Que significa além de, é isso que vai dar, então, a sensação que essa palavra é uma composição, ou seja, formada por duas palavras, é uma palavra composta, que faz com que o S do trans soe como som, então, do Z, tá bom? Mas é um caso, assim, à parte. Então, é só você lembrar que quando você tiver o prefixo trans, ele vai ser escrito com S, porém terá o som de Z. Então, você não vai mais errar essa escrita. E nos demais exemplos, você já sabe que ele vai ter mesmo o som de S ou de Z. Não vai dar para a gente confundir aí a escrita. Ficou claro? Então, copiem devagarinho todas essas informações que eu coloquei aí, que são importantes, tá bom? E vão ajudá-los a estudar aí as regras. Combinado?
Depois que vocês copiarem, com certeza vocês precisarão aí pausar um pouquinho o vídeo para copiar tudo com bastante tranquilidade, para não ter nenhum errinho. Quando você terminar de copiar, você volta aqui na aula online. E aí a gente vai lá na página que nós fizemos o exercício, que tínhamos 3 partes do uso do Z. Nós tínhamos palavras que começavam com Z, palavras que o Z estava no meio e palavras que o Z estava no final. Vamos para a parte lá das palavras terminadas com Z? E vamos ler aí, você lê aí na sua casa mesmo, em voz alta, para você ver qual é o som que a letra Z tem quando ela é uma palavra terminada por Z. Por exemplo, cartaz, eficaz, tá? Talvez. Que som tem o Z nessas palavras? Vamos pensar um pouquinho? Quem já pensou, quem já foi lá na página e deu uma espiadinha? Já descobriram? Qual é o som, pessoal? Falem bem alto para eu ouvir. Joia! Quem disse que é o som da letra S acertou, né? A letra Z, neste momento, quando ela aparece no final da palavra, ela tem o som do S. Joia! E que outra letra de nossa língua também pode ter esse som? Então, há uma letra que eu posso me confundir ao escrever. Vamos ver qual é? Então, o som do Z nessa posição é igual ao da letra S. Então, quando o Z está no final da palavra, ele tem o mesmo som da letra S. Tá bom? Ótimo. Depois, na letra C, está dizendo o seguinte: como essas palavras são classificadas quanto à tonicidade? Então, palavras que terminam com Z, elas são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Vamos fazer um exemplo agora? Cartaz, termina com Z. Eu separo cartaz. Sílaba tônica, eu falo cartas, ou eu falo cartaz. Cartaz. Então, a sílaba tônica é o taz. Oxítona. E feliz. Eu separo feliz. Eu falo feliz. Ou eu falo feliz. Muito bem, eu falo feliz. Então, a tônica é o lis. Então, ela é oxítona. Veja só que descoberta. Então, palavras que terminam com a letra Z, acompanhadas de qualquer vogal antes, ela será oxítona. Muito bem. Então, nós vamos colocar na letra Z que todas as palavras terminadas em Z, pode ser em as, es, is, os e us, são oxítonas. Tudo bem? Uma dica, né? Então, se você está lá fazendo a sua prova, a sua atividade, e você tem dúvida de uma palavra que você tem que classificar quanto à tonicidade dela, se ela terminar com Z e tiver qualquer vogal antes dela, você já sabe que ela é uma oxítona. Ficou fácil, né? Muito bem. 6. Troque ideias com a turma sobre a diferença entre os pares de palavras abaixo e depois escreva frases com elas. Nós temos aí 2 pares de palavras que na linguagem, ao pronunciá-las, a gente não vê diferença, mas na escrita há uma diferença, ok? Então, veja só no primeiro quadradinho, nós temos aqui nós. Nós com Z é o quê? É um alimento, né? De nozes. E nós com S é um pronome, certo? E leva acento na letra O. Embaixo aqui eu tenho outra duplinha de palavras. Tenho paz, né? Ao pronunciarmos é a mesma coisa, mas na escrita não. Paz com Z é tranquilidade, serenidade, né? Paz com S é aquela pá que eu uso para plantação, para cavar, para plantar. Nesse caso aqui, com o término sendo S, então significa que não é uma pá só, que são várias pás, porque a palavra está no plural. Certo, pessoal? Então, vocês farão aqui 4 frases, tá? Uma para cada palavra. Lembrando que vocês precisam prestar atenção no uso do parágrafo, letra maiúscula e pontuações. E depois que terminar a frase, você precisa ler para ver se você está entendendo o que você escreveu, no sentido se está dando sentido à tua frase. Às vezes a gente se empolga
E aí, quando a gente vai ler, a gente fala, ixi, foi esquisita a minha frase. Aí você melhora aí, tá bom? Então, aqui a resposta ela é pessoal, porque cada um vai fazer a sua frase. Então, para que você não erre, primeira coisa, dedinho do parágrafo, letra maiúscula. E aí você começa a sua frase. Perceba que tem que ter sempre um ponto para terminar a frase. Se a tua frase ficar um pouquinho grande, às vezes precisa usar vírgula, tá? Então, veja qual é o ponto mais adequado, se vai ser o ponto final, se é uma pergunta, vai usar uma interrogação. Se você quer dar um ênfase maior, exclamação. Então, analise tudo corretamente e com bastante atenção. Eu tenho certeza que a sua frase vai ficar ótima, tá bom? Bom, depois agora no quadro aí, nós vamos registrar as nossas importantes descobertas, porque nós não podemos esquecer que durante os exercícios nós estamos sendo detetives. Então veja as descobertas importantes que nós vamos anotar aí no quadro. Nós vamos falar o seguinte, que a lógica que rege a formação das palavras, né, de palavras, é a partir de sua palavra primitiva. Assim, se eu sei como se escreve a palavra primitiva, então eu não vou errar as que são derivadas dela. Quer ver o exemplo? Casa é uma palavra primitiva. Se ela se escreve com S, então todas que são derivadas dela também serão com S. É um exemplo que eu deixei para vocês. Casinha, casebre, casarão, caseiro, tudo com letra S. A mesma coisa acontece com o rapaz. Rapaz termina com a letra Z e é uma palavra primitiva. Todas as palavras derivadas de rapaz continuarão com a escrita com a letra Z. Veja lá, rapazinho, rapazote, certo? Também então serão grafadas com Z. Então é um segredo aí nosso. Se você tem uma palavra primitiva e precisa escrever as derivadas dela, se ela tiver o S, você continua com o S. Se ela tiver o Z, você continua com o Z. Quer ver um exemplo? Vamos lá. Veja o que aconteceu aqui. Vamos apresentar a você um truque para descobrir se usamos S ou Z em algumas palavras. Como um bom detetive, procure descobrir que truque é esse, apenas observando o conjunto de palavras abaixo. Então, eu tenho dentro do quadro azul a palavra camisa, que é a minha palavra primitiva. Ela é escrita com S ou com Z, turminha? Com S, muito bem. Então, todas as outras derivadas dela serão com S, tá? Então, olha lá, camisa, camisola, descamisado, camisaria, camiseta e camiseiro, todas são palavras derivadas de camisa, portanto, elas também são escritas com a letra S. Deu para perceber? Agora o desafio vai para você. Perceberam o truque? Agora, antes de registrar essa descoberta, encontre a família das palavras apresentadas a seguir. Então, nós temos aqui a palavra primitiva, dessa vez, é rosa, que escreve com S. E aqui a palavra primitiva é cruz, que se escreve com Z. Então, você vai pensar em palavras que foram derivadas de rosa. Quais são as palavras que surgiram através da palavra rosa? Então, você vai escrever aqui, ó, todas que você conseguir lembrar. E todas serão escritas com S. E aqui você vai tentar lembrar de palavras que vieram, né, de origem da palavra cruz e vai escrever aqui ao lado também cada quadradinho. E a escrita vai ser sempre usando a letra Z. Eu acompanho sempre a escrita da palavra primitiva, ok? Então, vamos ver se você consegue. Vamos ver quem vai descobrir o maior número aí, se vai conseguir preencher todas as casinhas vazias, tá? Nesse momento, eu aconselho a você pausar o vídeo conforme a gente combinou. Não deixe a resposta entrar antes de você realizar, tá bom? Porque aí você não aprende, né? É importante a gente pensar, raciocinar, tentar fazer sozinho, só para depois a gente fazer a autocorreção juntinhos, tá bom? Então, pausa o vídeo e volta aqui quando você terminar, ok? Bom, quem já voltou é porque já terminou, porque eu confio em vocês. Então, vamos lá. Para rosa, eu poderia escrever rosinha. Quem colocou rosinha, pode pôr certinho. Roseira, rosada, róseo, rosário, roseira e roseirinha.
Vamos verificar uma coisa, pessoal. Não precisa colocar igual eu, tá? Eu coloquei aqui para vocês mais de uma. Por quê? Porque pode acontecer do coleguinha em casa ter colocado, somente aqui, ó, a roseira. E o outro coleguinha colocou a roseirinha. Então, você sabe que tá certo, tá bom? Mas é para completar apenas uma palavra em cada lugarzinho. Eu pus duas para ter mais opções de correção, certo? Então, todas essas palavras, elas são derivadas de rosa. E percebam que todas são escritas com a letra S. Tudo bem? Veja se você conseguiu aí colocar as palavras, o que você conseguiu acertar, põe certinho. E se você estiver errado alguma, apaga, copia uma da Pro e põe em CG. Muito bem. Cruz, vamos ver. Cruz tem cruzeiro, cruzar, encruzilhada, cruzamento e descruzar. Olha quantas palavrinhas também, né? Vejam, então, verifiquem se vocês conseguiram descobrir, então, as palavras derivadas. Coloca certo. E se você não conseguiu, termina de preencher agora com algum exemplo que a Crucil deu. Tá bom? Depois de tantas descobertas, propomos um ditado em grupo. Aguarde as instruções do professor. Então, vamos lá. Para terminar a nossa aulinha de hoje, nós vamos realizar um ditado. Pensam que a investigação acabou? Pois se enganaram. Em breve prosseguiremos com os trabalhos. Então, agora você vai ver se o seu lápis está bem apontadinho, se a sua borracha está aí pertinho. E neste quadro, a Pro vai ditar algumas palavras e você vai escrevê-las, pensando no uso correto da escrita, tá? Então, pode escrever uma do ladinho da outra, uma embaixo da outra, como você preferir, mas pensa para escrever, para você não ter nenhum erro. Vamos começar o ditado, então? Prontos? Firmes e fortes? Então, vamos lá. Então, a primeira palavra que vocês deverão escrever, meus amores, é anzol. Pode escrever, anzol. Lembra das nossas regras, tá? O anzol tem o N, né? Antes de uma letrinha que poderia te confundir. Mas, pensando na regra, você não se confunde mais. Anzol, arroz, juiz. Vou repetir. Anzol, arroz e juiz. Fazendeiro, fazendeiro. Mesinha, esvaziar, esvaziar, 14, 14, azeitona, azeitona, roseira, roseira e exame. Conseguiram? Veja se vocês acertaram, ó. Antes de ver aí se a escrita está correta, veja se você fez direitinho. Vou repetir. Então, era anzol, arroz, juiz, fazendeiro, mesinha, esvaziar, 14, azeitona, roseira e exame. Joia? Então, vamos verificar. Para cada palavrinha acertada, você coloca um certinho. E se você errou a escrita, apaga, arruma direitinho e põe no CG. Combinado? Podem pôr acento na atividade. Vamos lá. Veja se vocês acertaram a escrita. Olha só, anzol é com Z, arroz com Z, juiz com Z, fazendeiro com Z,
mesinha com S, esvaziar com Z, 14 com Z, azeitona com Z, roseira com S e exame com X, ok? Vejam direitinho aí, não deixe nenhuma palavrinha errada, tá bom? Para quem já conseguiu, né, e já fez a correção, continua comigo. Quem precisa de um pouquinho mais aí de tempo, pausa o vídeo e depois você volta, ok, pessoal? Bom, quem está comigo, pode anotar aí, né, que amanhã eu vou deixar, então, essa lição de casa número 9. Vamos ver o que é para a gente fazer? Então, vamos lá. Na lição de casa número 9, na página 120, está dizendo assim, opa, surgiu mais um caso para os detetives mirins? Em reunião extraordinária, ficou resolvido que você deverá solucioná-lo. Leia as informações com atenção e descubra o nome, a idade e o livro que cada menino escolheu para ler. Veja só as dicas. Marcelo, Gabriel e Lucas adoram ler, principalmente histórias de detetives. Numa visita à biblioteca da escola, cada um escolheu um livro diferente do outro. Pistas. Como é que eu vou descobrir qual livro Marcelo, Gabriel e o Lucas escolheram? Então, eu vou verificar o seguinte, ó. Marcelo não pegou o livro Como Ser um Detetive, nem Agente é Secreto na Selva. Gabriel tem 10 anos e o menino que pegou a obra Como Ser um Detetive tem 8 anos. Então, você vai aqui, ó, e vai verificar aqui as informações, né, que estão sendo dadas. O quadro abaixo poderá ajudá-lo na solução da situação descrita. Complete-o marcando S nas afirmações que aparecem nas pistas e N nas casas restantes da mesma. Linha e coluna em que se colocou o S. Decifre o que for possível e leve suas anotações para a aula. Na sala, você vai compará-las com a dos colegas e fechar o caso. Então, prestem atenção, pessoal. Eu tenho aqui os nomes dos livros, certo? Olha lá. Os Detetives, né? Aqui está o nome, ó. Os Detetives do Prédio Azul. Agente é Secreto na Selva. E Como Ser um Detetive. Então, olha o que está dizendo. Marcelo não pegou o livro Como Ser um Detetive. Então, eu vou aqui no Marcelo. Ele não pegou Como Ser um Detetive. Então, aqui eu vou colocar a letrinha N, porque ele não pegou, certo? E nem pegou o Agente é Secreto na Selva. Então, ele também não pegou o Agente é Secreto na Selva. Põe no N aqui, beleza? Se ele não pegou nem Como Ser um Detetive e nem o Agente é Secreto na Selva, pode ser que ele tenha pegado, então, os Detetives do Prédio Azul. Então, coloca um S aqui. Até aí, tudo bem? Muito bem. Está dizendo que o Gabriel, ele tem 10 anos. E o menino que pegou a obra Como Ser um Detetive tem 8. Então, você pode colocar aqui, idade, né? 8, de repente 9 e 10. Aí você vai falar quem é o menino o que tem 10 anos? É o Gabriel. Então, você vai aqui no Gabriel, onde tem 10 anos, e põe um S, que ele tem 10 anos, de sim. Mas está dizendo que o menino que pegou a obra Como Ser um Detetive tem apenas 8 anos. E assim você continua com as informações. Tudo que você acha que é sim, você põe a letra sim para cada pessoa, para cada menino. Tudo que você acha que não, você coloca o não. E no final, você vai escrever o nome deles, a idade de cada um e qual foi o livro que eles pegaram. Tá bom? Precisa investigar, mas com as informações dadas nas pistas, você vai conseguir, eu tenho certeza, tá bom? E amanhã a gente confere aí o resultado da atividade, beleza? Bom, a gente vai ficando por aqui, tá? Qualquer dúvida, lembrem-se, vocês têm o e-mail da Procil e da Prodai, podem entrar em contato conosco, teremos prazer em responder o seu e-mail. Façam a lição com bastante capricho e um lindo dia aí para vocês. Curtam bastante o dia, tá bom? Um beijo grande e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, queridos!